O medo de escolher errado. Você já ficou uma noite inteira olhando pro teto, tentando decidir uma coisa que no fundo nem era tão grande assim? Cara, eu já e não foi só uma noite, foram meses. Por muito tempo eu fiquei tentando imaginar como seria minha vida se eu tivesse escolhido outro caminho, se eu tivesse dito sim pra umas coisas, não pra outras. Se eu tivesse escolhido uma outra faculdade, se eu tivesse escolhido um outro emprego, outra cidade, outro caminho, sei lá. Até percebi uma coisa que, cara, nunca tinha passado pela minha cabeça. Se eu tivesse escolhido diferente, eu também seria uma pessoa diferente. Eu passei, tipo, muitos e muitos anos da minha vida chamando algumas escolhas de erro. Ah, eu errei. Mas, cara, hoje eu percebo que elas foram só um caminho mais longo pra eu me tornar quem sou. E eu diria que isso é universal, sabe? Sempre a gente diz que se eu pudesse voltar no passado eu faria tal coisa. Se eu não tivesse ido aquele dia, se eu não tivesse dito aquilo aquele dia, as coisas teriam dado certo, mas você não seria quem você é hoje se você não tivesse tomado essa decisão. Você não teria se fortalecido se você não tivesse feito esse erro, né? É muito difícil, cara. Às vezes a gente fala que você precisa aprender com seus erros, mas meu irmão, quem que quer aprender com seus erros? Não existe. Eu particularmente odeio errar. Eu acho que esse medo nunca desaparece completamente, sabe? A diferença é que hoje eu tento parar de acreditar que uma única decisão pode mudar a minha vida inteira. É claro que são casos e casos, né? Tipo, sei lá, se chega um cara me oferecendo droga, isso vai mudar a minha vida pra sempre. Mas o que me trouxe aqui também foram minhas dúvidas, né? Os desvios e até as escolhas que eu me arrependo, cara. Pensa só, se eu apago tudo isso, quem sou eu? Eu não sou ninguém, pô. E, cara, um exemplo bem básico que eu tenho da minha vida é simplesmente que quando eu finalizei meu ensino médio, com 17 anos, eu tava louco pra fazer uma faculdade, meus pais queriam que eu fizesse uma faculdade, então eu meio que tinha que escolher um curso pra fazer. Aí que entrou o grande problema. Mesmo quando você sai do ensino médio, você tem tanta opção que se você for fazer tudo que você quer, você vai, assim, se tornar o desbravador do mundo, velho. Eu queria fazer administração, eu queria fazer direito, eu queria fazer engenharia, eu queria fazer medicina. Cara, acabou que eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas, EAD, e aí que entra o ponto, cara. Eu acho que participei de 5 aulas, meu irmão. Colei tudo, velho. Colei tudo que vocês imaginam. Colei na prova presencial, nas provas que eu precisava fazer online. Não participava das aulas. Cara, eu me formei. A grande questão é... Cara, eu só tenho o meu currículo, entendeu? O meu certificado, na verdade. E se eu tivesse escolhido melhor? Eu gosto da área, pô. Eu gosto de mexer nessas coisas assim e tudo mais. Mas não é pra mim, pô. Não é pra mim porque eu não foquei. Mas e se eu tivesse tomado outra decisão? Mas aí que entra a grande questão. Embora não seja tão gigante essa minha conquista, eu tenho ensino superior. Embora eu não seja o maior TI que já pisou na face da terra, eu estudei um pouco e me formei. E eu ainda tenho 21 anos, entendeu? Eu posso fazer qualquer coisa. Se eu quiser fazer medicina, hoje eu não tô atrasado, porque eu vou terminar com antes dos 30. E se eu tivesse 30, eu também conseguiria fazer medicina e ia terminar antes dos 40. Que não tem idade pra gente tentar fazer nossas coisas, sabe? Acho que um grande problema que a gente carrega na nossa cabeça é que é tarde. Só que a questão é, se eu começar algo hoje, eu vou terminar daqui a 5 anos. Só que se eu não começar nada hoje, daqui a 5 anos eu vou estar do mesmo jeito, entendeu? Só que sem o que eu poderia ter. Meu primeiro emprego eu tava louco pra trabalhar, louco pra conseguir um emprego. E aí eu consegui um emprego numa fábrica. E cara, eu trabalhava que nem um desgraçado lá, velho. Eu trabalhava era das 6h55 da manhã que eu bati o meu ponto. E tinha extra, e basicamente funcionava assim: ou você faz extra ou você tá na rua. E eu fazia extra, claro, né? Eu fiquei lá por 3 meses só e, cara, eu trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite. Velho, eu já não via mais a luz do sol. Eu só trabalhava. E logo depois eu saí. Com o dinheiro da rescisão eu consegui comprar um Play 4. Foi assim a realização de um sonho de verdade mesmo. E depois de um mês eu entrei em outra empresa. E lá eu já entrei como um recepcionista de oficina, né? Eu entrei numa concessionária Chevrolet e fiquei como recepcionista de oficina lá. E depois de um tempo eu fui promovido, mas a grande questão é que às vezes a gente se apressa muito, sabe? Às vezes a gente se apressa muito pra tomar uma decisão por ter medo, por se sentir atrasado. Eu já me senti muito atrasado na minha vida. Então é meio difícil a gente falar sobre escolha, sobre tempo. Mas se eu soubesse, se eu pudesse dar um conselho pra vocês, seria que cada um tem seu tempo, velho. Cada um tem seu tempo e às vezes a gente tem muito medo de tomar a decisão errada. Mas às vezes ficar na dúvida nos atrapalha demais, entendeu?
Eu tava pensando isso ontem mesmo, quando eu tava vindo pro trabalho, que talvez o nosso maior erro nem seja dizer sim ou não pras coisas, seja ficar na dúvida, sabe? Porque se eu vou dizer sim ou não, cara, vai ter que acontecer de alguma forma. Mas eu acho que a dor de não saber como poderia ter sido é bem pior do que ter feito e ter dado errado, saca? Às vezes uma mudança é tudo que você precisa, sabe? Medo de não sair da cidade porque seus amigos ficaram, medo de mudar de cidade e ficar pensando se deveria ter ficado, sabe? Ou, sei lá, morar sozinho, voltar pra casa dos pais, fazer um intercâmbio, trocar de emprego. O cara poderia passar o dia inteiro falando da quantidade de coisas que a gente tem medo de decidir. Permanecer em um relacionamento porque você tem medo de nunca encontrar alguém melhor. E na verdade você não vai. Você nunca vai encontrar alguém melhor que outra pessoa porque ninguém é melhor que ninguém e ninguém é igual a ninguém. Se eu estiver namorando com uma pessoa e ela tiver uma qualidade X, eu vou namorar com outra pessoa e ela vai ter uma qualidade Y. Então não tem como eu discernir e dizer o que é melhor ou não é. E mesma coisa se você termina com essa pessoa e, meu Deus, será que eu fiz a maior besteira da minha vida? E não, cara. Nós somos novos, entendeu? E se nós não formos tão novos, não tem problema também. Tem gente que casa com 70 anos, sei lá. Uma vez eu tava vendo um vídeo de um rapaz e ele falou uma coisa que eu guardo comigo até hoje. Isso sim eu acho que deveria colocar na nossa cabeça. Que nós não devemos tomar decisões de cabeça quente, sabe? Mas não só sobre cabeça quente. Não devemos tomar decisões se a gente estiver com raiva demais, se a gente estiver triste demais, se a gente estiver frio demais. Tem que ser no momento que você esteja tranquila. Eu acabei de descobrir que a minha namorada me traiu, sei lá. Eu não vou... Pô, mas isso aí é meio complicado, né? Sei lá, acabei de chegar em casa e briguei com minha esposa, um exemplo. A decisão que eu posso tomar não tem que ser naquele momento. Mas também, vamos lá, acabou a briga, todo mundo se deitou pra dormir. Eu não tô mais chateado, não tô mais puto, eu tô triste. Ah, não, você tá chateado? Não tô chateado, só tô calado. Eu também não posso tomar uma decisão nesse momento, cara. Tem que esperar pelo menos um tempo passar. Porque é muito diferente você escolher você tomar a decisão errada e você causar essa decisão errada. Eu sempre fui um cara muito tímido pra exposição, assim, sabe? Um exemplo que eu sempre digo sobre a minha timidez era que eu conseguiria conversar tranquilamente com 30 pessoas da minha sala de aula. Eu conseguiria ter uma conversa franca com as 30 pessoas, mas se eu tivesse que fazer uma apresentação para as 30 pessoas simultaneamente, eu simplesmente travava, eu não conseguia. Então, quando eu tive a decisão de criar esse canal, eu fiquei pensando assim, né? Caramba, será que eu realmente quero esse canal? Será que... Só que na verdade eu não tô procurando viralizar, eu não tô procurando ficar bilionário, né? Claro, isso é consequência, se desse certo, oh meu Deus do céu, quem que não vai querer fazer isso, né? Mas eu sempre pensei muito assim. Sempre gosto de dizer que a gente não pode se comparar com as outras pessoas. Porque um dia você vai ver uma pessoa dizendo que largou a faculdade e foi a melhor decisão da vida dela. Em outro momento você vai olhar para uma pessoa e ela vai dizer que a melhor decisão da vida dela foi terminar a faculdade. Então no final você fica mais confuso que antes. Durante muito tempo eu tratei a minha vida como se fosse um GPS. Eu queria saber exatamente qual caminho seguir antes de dar o primeiro passo. Apenas dar o primeiro passo e vamos ver no que vai dar. Porque, cara, não tem como você controlar a sua vida inteira, entendeu? A vida, eu sempre digo que é uma montanha russa. Não tem como você... simplesmente não tem como você descer a escada e dizer o que vai acontecer quando você virar a esquina. Então, a vida não funciona assim. A gente não recebe a garantia de estar tomando a decisão certa. Era o meu sonho que alguém me garantisse que eu tava escolhendo certo. E o engraçado é que quando eu olho pra trás, as decisões que mais mudaram minha vida não foram as que eu passei meses planejando. Foi simplesmente aquelas que eu tomei sem imaginar onde iam levar. Eu não tô dizendo que a vida tem que ser vivida assim, né? No foda-se, vamos fazer isso e vamos ver no que dá. Mas muitas vezes a gente quer planejar demais. E quando não acontece aquilo que a gente planejou, a gente se frustra. É que nem a MJ lá do Homem-Aranha diz, né? Que ela não se você espera pela decepção, você nunca se decepciona. Eu concordo e discordo, né? Porque senão a gente vai ficar toda hora esperando ser decepcionado. Mas se eu pudesse voltar no tempo pra conversar com a minha versão de 12 anos, provavelmente eu perguntaria pra mim mesmo se eu escolhi o caminho certo. E hoje eu responderia que você fez o melhor que você podia com o que você tinha naquela época.
Isso não fala sobre acertar ou sobre errar. Isso fala sobre criar nossa personalidade, criar as coisas que nós temos e dizer quem nós somos. A gente sempre vai tomar decisões com o conhecimento que a gente tem naquele momento. Não teria como eu ter conhecimento de uma coisa que eu nunca vivi. Então, a vida é isso. A vida é viver, a vida é não ter medo de tomar decisões. E essa foi a ideia que eu tive para esse vídeo. Quis falar um pouco sobre decisões, sobre ter medo de tomar decisões. E a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, tamo junto, valeu!